pessoal, tudo bom? Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre síndrome do pânico. Se vocês têm algum familiar que tenha tido esse diagnóstico, se vocês passam por esses sintomas e têm esse diagnóstico, ou se vocês têm dúvida de que é síndrome do pânico, acho que é uma ótima oportunidade para a gente conversar a respeito. Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir desculpas pelo meu sumiço. Foram meses de sumiço. Meu consultório, graças a Deus, tem estado muito cheio. E assim, eu tenho trabalhado absurdamente muito. Em virtude disso, eu não tenho conseguido gravar os vídeos. Tenho chegado muito tarde em casa. E por que eu tô gravando hoje? A pergunta de vocês, o que tá acontecendo, né? Eu tô me recuperando de uma microcirurgia, uma coisa pequenininha, tô ótima, tô super bem, mas não tô podendo trabalhar, tô afastada por alguns dias. Quero aproveitar esse tempinho para fazer alguns vídeos para vocês e tá atualizando o canal. Então vamos aproveitar aí esse meu momento de recuperação de uma maneira bastante positiva, para que a gente possa estar junto conversando um pouquinho sobre síndrome do pânico, ok? Sejam muito bem-vindos novamente. Síndrome do pânico. Síndrome do pânico tem sido um dos transtornos mais recorrentes dentro do consultório. O que quer dizer isso? O número de pacientes que me procuram hoje que têm apresentado síndrome do pânico tem sido cada vez maior. A síndrome do pânico é um transtorno de ansiedade. Ela não tem nada a ver com depressão. Pode vir junto ou não com a depressão, mas ela faz parte de um transtorno de ansiedade. Ela é o nível máximo da ansiedade. Por que antigamente não tinha síndrome do pânico e hoje tem tanto? A nossa vida moderna tem sido uma loucura, nós temos trabalhado muito, temos tido pouco tempo para nós mesmos e em virtude disso o nível de cobrança pessoal é absurdamente grande, as pessoas não têm mais como dizer não, não é permitido que elas digam não e elas têm que dar conta de tudo o tempo inteiro. E isso é uma das principais causas da síndrome do pânico. O que a síndrome do pânico é? É um transtorno de ansiedade em que o cérebro manda uma resposta errada de pânico, uma resposta de um sinal de emergência, quando na verdade não ocorre absolutamente nada na vida daquela pessoa. Exemplo, eu costumo dizer sempre no consultório que é como se tivesse um leão vindo em minha direção e o leão vem e faz uau, e eu apresento toda aquela sintomatologia, né? Mãos tremendo, suor, palpitação, taquicardia, ou algumas dos sintomas, não todos, cada pessoa tem um sintoma, né? Mas é uma situação de emergência, em que eu acho que ou eu vou morrer, tô tendo um problema cardíaco, ou eu tô ficando louco. Então, meu corpo me dá toda essa reação de emergência, quando na verdade eu não tô fazendo nada. Tô sentada assistindo televisão, deitada numa cama, não tô fazendo nada, ou até tô andando, tô no supermercado, tô fazendo qualquer coisa que não tem absolutamente nenhuma relação, nenhuma necessidade do corpo tá dando essa situação. Pra quem nunca teve, como é que eu costumo explicar? Muito provavelmente alguns de vocês, ou todos vocês, eu pelo menos já tive várias vezes, aquela situação em que eu tô atravessando uma rua e vem um ônibus ou um caminhão e quase me atropela. Então, imediatamente eu gelo, né? Que é uma reação química que o meu corpo diz. Para, Luciana, isso é um perigo. Eu gelo, né? E fico com taquicardia, minha adrenalina vai a milhão. E eu começo, né, a ter aquela sensação de mal-estar. Para que ocorreu isso? Para que exatamente eu não fosse atropelada. Isso era um mecanismo de defesa, de proteção do meu organismo, dizendo, saia do meio da rua, você vai ser atropelada. É para isso que o pânico deveria existir. Hoje, o que ocorre? Nós temos pessoas na vida, no dia a dia, que não estão fazendo nada de absurdo, não estão atravessando rua, não está acontecendo absolutamente nada e elas apresentam esse tipo de sintoma. E como é que nós podemos estar trabalhando com isso? Em primeiro lugar, eu acho que o mais importante, que dá uma tranquilizada muito boa no paciente, é mostrar para ele que ele não está louco, não vai ficar louco, síndrome do pânico não deixa ninguém louco, não está morrendo e não vai morrer por causa de síndrome do pânico. Síndrome do pânico não mata ninguém, tá? É muito comum que os pacientes vão algumas vezes ao hospital antes de serem diagnosticados ou antes que os próprios médicos dos hospitais encaminhem para psicólogos.
Poucos são os pacientes que vêm por percepção própria, eles em geral acham que o problema é físico. E é muito difícil que o psicólogo consiga convencê-los num primeiro momento que o problema é totalmente emocional. Porque o sintoma é muito físico, então na cabeça dele não faz o menor sentido que aquilo seja emocional se ele sente taquicardia, sudorese, mal-estar, tontura, fica ofegante, fica tremendo, enfim, ele tem uma série de sintomas e por isso é um transtorno, né? E é muito comum que ele ache que ele realmente está tendo um ataque do coração. Então, o que a gente, em primeiro lugar, tranquiliza o paciente dizendo que isso faz parte de um processo de mecanismo do organismo dele que está tentando informá-lo de que o nível de ansiedade passou dos limites completamente. Uma pessoa não começa com síndrome do pânico do nada. O corpo dá sinais antes disso. O corpo primeiro tem um transtorno de ansiedade. Primeiro ele tem uma ansiedade, depois um transtorno de ansiedade. Ou seja, o nível de ansiedade vai aumentando gradativamente, até que num determinado momento o corpo não aguenta mais e o corpo diz chega. E nesse momento em que começam a ocorrer as crises. E quando o paciente não muda nada na vida dele, o corpo continua dizendo chega, 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 até que começa a síndrome do pânico. Quando ele tem a síndrome do pânico, ele, em geral, começa a associar mentalmente o lugar onde ele passou mal à situação do mal-estar. Ou seja, se ele passou mal a primeira vez dentro de um ônibus, ele passa a querer evitar andar de ônibus. Se ele estava na rua, ele passa a querer evitar estar na rua. Se ele estava numa igreja, algum lugar cheio, ele passa a querer evitar aquele local. Então, o que nós precisamos fazer? Né? Como psicólogos, em primeiro lugar, a gente vai ter que mostrar para ele que isso é uma resposta inadequada do corpo dele, da mente dele, dizendo para o corpo que tem uma situação de perigo que não existe na realidade. E o que eu faço bastante são alguns exercícios, tá? Que eu mesma desenvolvi. O primeiro já existia, que é uma técnica de respiração que é bastante conhecida, que é a respiração abdominal. Eu coloquei mais alguns exercícios que eu vou estar ensinando para vocês no próximo vídeo. São 4 exercícios que eu desenvolvi e que tem dado um resultado muito bom. Mas isso somente não resolve o problema. A gente precisa buscar a causa, tá? Mas ele pelo menos atenua o problema num nível assim absurdamente grande a ponto de você conseguir pelo menos ter um pouquinho mais de tranquilidade e poder estar buscando a causa do seu problema. Então, para os familiares de quem está sofrendo de síndrome do pânico, eu gostaria que vocês soubessem que é uma das sensações mais insuportáveis que o paciente pode vir a estar apresentando. Para ele é insuportável. E aí você vai me falar, mas não é nada, você está me falando que não é nada, e eu estou te falando. A causa é emocional, os sintomas são reais e a sensação é de insuportabilidade total, a tal nível que se a pessoa não conseguir resolver isso, ela prefere morrer, tá? Não que ela vá se matar, mas ela pode vir a se matar sim, porque está insuportável viver dessa maneira. Então, a pessoa não vai morrer de síndrome do pânico, mas ela pode vir a pensar, inclusive, em suicídio, em virtude desse sentimento e desse sofrimento. Gente, nesse vídeo foi uma pequena introdução sobre o que é síndrome do pânico. Gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo. E eu vou estar fazendo um próximo vídeo logo agora, tá? A seguir, ensinando os primeiros exercícios pra gente começar a controlar a síndrome do pânico. Eles têm um resultado realmente muito bom na psicologia comportamental, porque ele modifica a resposta cerebral. Então, o cérebro vai entender que eu estou dando respostas erradas para o meu cérebro quando o meu cérebro está se sentindo ameaçado. Eu vou estar dando respostas de calma e de tranquilidade. E o meu cérebro vai ficar confuso e vai falar, epa, eu acho que de repente não está acontecendo nada, a Luciana não está morrendo, ela não vai morrer, o leão não vai comê-la agora e ela não está sendo atropelada. E isso faz cessar imediatamente a crise. Mas, como eu já disse, não acaba totalmente o problema. Porque não adianta eu ficar cessando a crise e a crise continuar, cessando a crise e a crise continuar. Seria a mesma coisa que eu ir pro dentista com dor de dente, ele me desse um remédio para passar a dor de dente, mas eu não tirasse a causa da dor de dente.
que é um problema de uma cárie muito grande que virou um canal. Então eu vou ter, depois que controlar esse primeiro momento de pânico e estar fazendo esses exercícios que eu vou estar ensinando no próximo vídeo, eu vou ter que buscar a causa disso. E isso não tem como. A gente vai precisar de um psicólogo para esse psicólogo estar nos assessorando e buscando a causa. Mas aí eu vou fazer o próximo vídeo, explicar um pouquinho mais para vocês. Eu vou pedir para que vocês compartilhem esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis e, se possível, se inscrevam no meu canal. Eu vou ter que ficar por alguns dias em casa, eu vou ter um tempinho agora, nesse período meu de recuperação, em que eu vou ter condições de estar respondendo as perguntas de vocês e até, de repente, fazendo novos vídeos sobre esse assunto ou sobre outros assuntos referentes à psicologia clínica. Um beijo para vocês, compartilhem, deem um like aí e bem-vindos novamente ao meu canal.